Meu nome é Danusa Biasi, eu sou presidente do Instituto Carrossel, que é uma ONG que já luta contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes há 14 anos. Eu sou arquiteta, sou engenheira civil, tá? Sou de Uberlândia, Minas Gerais, e comecei esse movimento aqui em 2008. Seja bem-vindo ao nosso programa, Danusa. Para a gente é uma grande alegria Obrigada. recebê-la aqui hoje. E você que é minha conterrânea mineira, eu sou de Montes Claros, um pouquinho mais Que para o legal. norte, né? Mas estamos aqui na TV Social em São Paulo. Danusa, conta pra gente como foi que surgiu o Instituto, a Associação Carrossel. Eu fiz quando eu me formei em arquitetura, eu fiz uma pós-graduação em iluminação. E nessa pós-graduação existe um módulo chamado A Influência da Iluminação na Perícia Criminal. E eu achei muito interessante, né, o quanto a iluminação influencia na vida das pessoas. E foi aí que nessa matéria, a gente estudando sobre iluminação, o professor, inclusive a minha monografia foi a respeito disso, meu professor me convidou para fazer uma perícia, uma pós-graduação em perícia criminal. Então, quando eu iniciei esse curso, essa pós-graduação, eu atuei na Polícia Civil daqui, né, como perita criminal, estagiei, na verdade, e foi meu primeiro contato em dezembro de 2007, mais ou menos, em meados de 2007, com pornografia infantil. Foi quando eu fui fazer uma perícia no computador. E eu fiquei muito indignada, muito chocada, porque eu não imaginava que isso existisse. Então, eu resolvi fazer, depois, em 2008, março de 2008, mais ou menos, surgiu a CPI da pedofilia, com o senador Magno Malta, e eu resolvi, então, entrar para esse movimento Todos contra a Pedofilia. E criei, assim, o Instituto Carrossel, que foi uma homenagem à operação na época da Polícia Federal, né, que prendeu pedófilos aí do mundo inteiro, chamada Operação Carrossel. Muito bem. Pedofilia é algo, sei lá, um tabu ainda, é um tabu, é algo horrível da gente pensar. Sei que muitas pessoas não querem falar sobre isso, mas é necessário. Temos que ter voz para falar. E por isso trouxemos você aqui hoje. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto com você? Olha, o projeto vem crescendo muito, né? Além de toda a parte da diretoria do Instituto Carrossel, né? Muitos empresários aqui já envolveram, principalmente esse mês, né? Que é o mês do combate à pedofilia, né? 18 de maio é o Dia Nacional contra Abuso e Exploração Sexual, né? De crianças e adolescentes. Então, esse mês é o mês que mais se fala, mais se movimenta, e é aquele que você falou, né? As pessoas, é difícil de falar, né? E é difícil para a gente ouvir também, né? Para quem ouve também. E aí nós estamos aí nessa luta com muitas pessoas de Uberlândia já estão envolvidas nesse projeto de prevenção, né? Porque nesses longos anos aí eu entendi que a prevenção é a melhor forma de acabar com a pedofilia. Danusa, existe um perfil de pedófilo? Uma pessoa tem um perfil, sempre tem um perfil ou não? Pode ser qualquer pessoa que a gente menos imagina. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, velho, gordo, magro, preto, branco. Eu, quando vou palestrar para as crianças, né, porque eu faço muita palestra em escolas, né, porque alertando as crianças, é a primeira coisa que eu falo: pedófilo não tem cara. Você não olha para uma pessoa e fala, nossa, aquele ali tem cara de pedófilo. Não tem como você saber, porque ele é aquele cara acima de qualquer suspeita. Ele é aquela pessoa, né? Eu vou falar pessoa porque pode ser tanto homem quanto mulher, né? Mas ele é a pessoa acima de qualquer suspeita, né? O pai que é bom de família, o pai que é excelente na família, um excelente, às vezes, advogado, é um excelente pastor, um excelente padre, né? Porque uma das grandes, assim, dos grandes gargalos é que ele sempre procura uma profissão que esteja ligada à criança. Então eu sempre falo, onde tem criança tem pedófilo. E por isso que a gente tem que ficar atento. E tem assim alguma coisa que dá pra gente identificar,
Eles deixam algo livre que dá para identificar, alguma suspeita? Olha, infelizmente não tem como você identificar rapidamente. O que os pedófilos, eles são pegos a maioria das vezes porque eles filmam muito, eles tiram foto, né? Então, geralmente, eles armazenam esse tipo de arquivo. Tanto que hoje, né, em 2008, se não me engano, já existe uma lei de pornografia infantil do ECA, né, o artigo 241, Sim. em que hoje armazenar fotos de pornografia infantil, repassar fotos de pornografia infantil ou vídeo é crime. Então, é a única forma que a gente consegue hoje pegar os pedófilos é através disso. E existe um mercado negro sobre pedofilia, sobre vídeos, fotos? A gente escuta falar que existe, mas existe mesmo? Existe, inclusive, vários sites, né? A Polícia Federal tem um trabalho aí, faz um trabalho intenso, inclusive em derrubar vários sites de pornografia infantil, inclusive sociedades que existem, né? Eles fazem cartilha. Geralmente esses sites estão na Deep Web, né? E que é onde se encontra mais esse tipo de digamos assim, vídeos de pornografia, vendas de vídeos de pornografia infantil. Isso aí é um mercado que movimenta muito. Inclusive, a gente só perde para tráfico de armas e de drogas. Jornalismo real e sem frescura. Assista ao Minidoc na TV Social 3. Meu Deus, que De coisa. tanto que movimenta milhões por ano. E vocês faziam um trabalho aí na cidade com crianças que foram abusadas também? Ou só preventivo? Olha, nós não acolhemos criança, né? Sim. Porque eu sou arquiteta, eu sou engenheira, então não sou da área, né? Muitas pessoas até questionam, me perguntam, mas você não é da área da saúde, não é advogada? Mas a gente hoje tem muitos parceiros, psicólogos, muito advogados, porque às vezes tem famílias que não têm condições, inclusive, de pagar, né, o advogado. Então, a gente sempre direciona para esses parceiros. Porque a rede de atendimento já existe, né, em todas as cidades. Na prefeitura, né, conselho tutelar, etc. Já para atender as crianças. Mas quando alguém nos procura, a gente sempre ajuda sim. Só que eu não abrigo. Eu, como professor de literatura, eu às vezes questiono algumas coisas na nossa sociedade, sabe? Nos livros, nos filmes, nas músicas. Vou dar 2 exemplos. Eu acho que você deve conhecer o livro Lolita, de Vladimir Nabokov, e Memória de Minhas Putas Tristes, em que os dois abordam temas em que adultos têm relações com crianças de 12 anos, essas coisas, ou tentam ter relações. Você acha que esse tipo de coisa fomenta mais a pedofilia? Olha, a pedofilia já existe, aí a gente sabe há anos-luz, né? Desde a época do índio, desde a época que foi descoberto o Brasil existe, né? Há relatos, inclusive, disso. Só que hoje em dia, a evolução vem acontecendo, as pessoas vão se informando, então há um certo cuidado, né, em se falar, em ter assim, uma apologia, né, sobre os crimes de pedofilia. Eu acho assim acho que a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né, sobre o que escrever, o que ler, justamente por isso. Mas hoje eu acredito que as pessoas entendem, por se tratar de livros mais antigos, a linguagem era, digamos assim, comum. Não vou falar normal, porque não é normal, mas era mais comum se falar nisso. Nós sabemos que antigamente as mulheres, nossas bisavós, casavam com 12, 13 anos de idade. Né? A mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez. Então, isso tudo vem mudando com o tempo. Né? Nós trazemos ainda o machismo muito grande na sociedade, né? Isso é cultural, inclusive nós sabemos que em várias regiões do nosso país ainda existe isso ainda, né? Existem pais que vendem a criança, que oferecem a criança em troca de cesta básica, né? Então digamos assim, que é um trabalho de formiguinha que vem, né, acontecendo, que vem melhorando.
Mas eu sou realmente contra algumas coisas, igual, por exemplo, foi aquele filme do Pochá. Então, boa. Não sei se você chegou a assistir. Na verdade, eu não assisti. Não é um tipo de filme que eu goste. Eu não assisti. Mas eu vi a polêmica que deu, acompanhei vocês nas redes sociais falando sobre também. E ali é bem explícito, né? Sim. Claro que o debate sobre arte e pornografia estão separados por uma linha bem tênue. É bem complexo, eu acho. Mas eu acho que tudo tem um limite, né? Qual que é o problema daquele filme? Explica pra gente, pra quem não tá Então, olha, é bacana quando se tem um filme, uma novela que fale sobre o tema, tá tudo certo. Eu acho que o tema precisa ser falado, precisa ser informado, mas de uma maneira certa. A grande polêmica do filme é que, ao abordar o abuso sexual infantil com a criança, o aluno, então, da escola, ele tratou como se fosse uma coisa normal. Tipo assim, isso é normal, todo mundo faz. Como isso, para um filme que crianças que estão assistindo, eu acho mais complexo, eu acho difícil, né? Se de repente ele até mostrasse, falasse que isso acontece muito, mas fizesse de uma maneira que depois mostrasse que isso é errado, mas não, o filme foi encarado de uma maneira muito natural. E é como se isso fosse natural, como se isso fosse normal. É comum de acontecer. Abuso na escola, abuso com professores, é comum, mas não é normal. Então o filme não deixou isso claro. Entendi. Eu não falo da cena porque eu acho que eu nem sei se a gente pode citar a cena aqui. Pode falar, que é aberto pra gente conversar sobre tudo. Então, na cena, os meninos encontram digamos assim, uma cartilha de como ser o pior aluno da escola. Certo. E eles vão atrás de quem fez essa cartilha, porque eles queriam ser o pior aluno da escola. Bom, na minha opinião, o filme inteiro é um lixo. Mas, enfim, essa parte específica, eles chegam, né, encontram esse professor, que se eu não me engano, acho que era o diretor, não sei, lá da escola, não lembro direito. E esse diretor é o Fábio Pochá. Então, as crianças querendo conversar com ele então levanta, vai até a frente dos dois meninos no sofá, abre o zíper, tira o órgão genital para fora e pede para as crianças pegarem e pôr na boca. Meu Deus. E aí uma das crianças fala assim, Eco, que nojo! E ele fala, como assim? Isso é normal, todo mundo faz. Você não quer ser o cara descolado? Então você tem que fazer para ser o cara descolado na escola. Então, assim, mais ou menos é isso. Realmente é algo bizarro. Você falando assim, eu não assisti, de verdade, eu não assisti o filme, mas tá uma polêmica. Porque o filme inteiro é uma inversão de valores, né? Para começar já pelo título do filme, Como Ser o Pior Aluno da Escola. Então, o filme inteiro não é só sobre a pedofilia, mas inclusive ele leva as crianças para boate, toma um champanhe no bico, então incentiva o álcool, incentiva a prostituição na boate. No final ele é premiado porque ele é o pior aluno da escola, porque ele explode o banheiro da escola. Então é uma inversão de valores total, o filme inteiro. Mas a cena que mais chocou foi essa cena. Sim, bem explícito pelo que você disse. Eu acho que nenhum pai de família aceitaria ver o filho assistindo algo assim. Não sei qual foi a ideia dos produtores. Eu ainda não assisti, não posso dar minha opinião formal, mas pelo que você está me falando, é algo horrível que eu jamais deixaria minhas filhas assistirem, por exemplo. Por isso que é bom você assistir, porque infelizmente o que nós temos aí, né, nas redes sociais, muitos pais nem sabem que esse filme existe e de repente muitas crianças até já assistiram, né? Tá na Netflix ainda. Isso, tá liberado para todo mundo ver. Na Netflix, inclusive, ele teve aí eles falaram que ia receber multa de 20 mil por mês e tal, etc. Eles falaram que iam pagar a multa e iam continuar com o filme. Porque, na verdade, quando gera polêmica, todo mundo vai assistir. Todo mundo vai assistir, fica curioso, né? Agora, mudando um pouco de assunto, indo para o outro lado. Existe prevenção para a pedofilia hoje nos programas do governo, nas escolas?
nas instituições, nas faculdades? Olha, faculdades eu pouco vejo, eu não vou saber te informar, mas existe sim, sabe? Existe, por exemplo, várias ONGs como a minha que atuam aí, que as diretoras e professores da escola são muito abertas a isso. Existem as campanhas do governo, mas essas geralmente são feitas mais na TV, né? São mais vídeos. Não há nada efetivo dentro das escolas, né? Por isso que aqui em Uberlândia é onde eu mais atuo. Porque se 85% dos casos acontece dentro de casa, não adianta eu palestrar para pai, para avô, né? Eu tenho que palestrar, eu tenho que informar, eu tenho que ensinar a criança a se proteger. Porque é a forma que a gente pode evitar, né? Que a gente pode evitar que esse abuso aconteça. Vocês, enquanto organização da sociedade civil, recebem algum apoio do Estado, do município, do governo? Quem são as parcerias para que o projeto aconteça? Não, eu não recebo nada ainda do poder público. É mais complexo no meu caso, porque é difícil de explicar que eu trabalho com a prevenção. Porque quando você vai pedir uma ajuda, por exemplo, para o poder público, você tem que falar assim, olha, eu atendo, o Instituto Carrossel atende 50 crianças por mês. Só que eu não atendo. Eu não sei te dimensionar quantas crianças eu ajudei, eu evitei que o abuso acontecesse. Então, eu não tenho números. E para o poder público, eu precisava de números, né? Mas tenho hoje, né, muitas pessoas que me apoiam aqui. Por exemplo, vereadora que me apoia muito, deputado me apoia muito. A prefeitura, quando eu peço para liberar a secretaria, quando eu vou fazer... Porque nós vamos fazer aqui um movimento em Uberlândia. Vai ter uma palestra no dia 23 de maio, que vai ser o maior evento em pornografia infantil da América Latina. Aliás, pornografia infantil não, enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil. Nós vamos colocar em média aí 1.000 pessoas, vão ser 1.000 convidados. Então, não existe no Brasil um movimento desse, né? Então, a gente pede ajuda dos parceiros, tanto na política quanto os empresários de Uberlândia. Muitos aqui também me ajudam. Danusa, eu sempre pergunto a todos os entrevistados, por que você faz isso? Você poderia estar vivendo a sua vida, trabalhando, viajando. Por que se preocupar com a dor do próximo? Se preocupar com um tema como a pedofilia? E muitas pessoas me perguntam isso, né? Mesmo porque eu não sou da área, e aí muitas pessoas me perguntam se eu sofri abuso sexual. Eu não sofri abuso, porque às vezes muitas mulheres que hoje têm uma ONG, elas começam a cura, né, transformando ajudando outras pessoas. E lógico, no fato de ser molestado, né, porque molestada a maioria das mulheres já fui molestada, essa coisa de passar a mão, né, de pôr no colo, isso aí é digamos assim, que é muito comum de acontecer, que também caracteriza como abuso, como, né, abuso sexual, mas não é, digamos assim, algo que me trouxe trauma. Mas eu resolvi entrar para esse movimento depois que eu assisti enquanto eu fui perita aqui em Uberlândia, eu assisti um vídeo de pornografia onde uma criança foi abusada. E eu fiquei uma semana sem dormir, pensando como, né, por que as pessoas não falam sobre isso, não falam o que é isso, como alguém pode fazer, por que faz isso com uma criança. E, na verdade, o que eu posso resumir é que eu transformei a minha indignação em ação. Por isso que eu resolvi, então, criar esse movimento, que foi aos poucos, foi acontecendo aos poucos e foi ganhando força. Compreendi sim. Existe um momento marcante dentro do projeto em que você passou, que você poderia compartilhar conosco? Eu sei que tem vários momentos que marcaram a sua existência, mas você poderia compartilhar um? Na verdade, nesse projeto, o que ainda me marca muito mesmo, são quando eu faço palestra nas escolas, muitas crianças vêm fazer denúncia, né? Vêm falar que sofre abuso, né? Isso é um momento que me marca muito. E outro momento, assim, que me marcou muito foi de uma criança de 4 anos aqui perto da cidade, porque eu faço palestra na região também. Então, é uma criança de 4 anos numa cidade aqui próxima, que ela sofreu o abuso
o estupro. E então ela teve que fazer reconstituição do ânus e da vagina, né? Porque o ânus emendou com a vagina. E metade do intestino dela saiu para fora. E não conseguiu, né, fazer... Essa coisa do intestino é complicado quando volta, né? Você tem que voltar ele da maneira certa para que ele funcione corretamente. Então, isso não conseguiu. Então ela usa, até hoje, né? Ela vai usar para o resto da vida aquela bolsa... Colostomia. Isso, que eu sempre esqueço o nome, essa mesma. Ela vai usar isso para o resto da vida. Isso me chocou muito, porque eu imagino assim, quem vai ser esse ser humano? A vida dela acabou aos 4 anos de idade. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E assim, eu vejo vários casos, né? O índice, por exemplo, de bebês sendo estuprados aumentaram muito, mas no caso dos bebês, eles morrem, né? Mas então, o índice aumentou muito, principalmente na pandemia. Bem, eu acho que eu não conseguiria trabalhar do jeito que você trabalha. Acho que eu ficaria cheio de ira, iria querer fazer justiça com as próprias mãos. Já tive essa vontade. Foi a primeira coisa, na verdade, que eu entrei. Quando eu estava na polícia, a primeira coisa que eu pensava, pedófilo bom é pedófilo morto. Mas aí muitas coisas aconteceram e eu voltei o meu olhar para a criança. É difícil, não é fácil. E isso é uma doença, isso é safadeza? O que é isso? O que é essa coisa da pedofilia? É uma doença? É psicológico? É capeta? Olha, o que é isso daí? O pessoal fala que é o demônio que entra. O que acontece? Na verdade, eu acho que é tudo isso, para te falar a verdade, porque não é... No meio ali da psicologia, na área da psicologia, se fala que é uma parafilia, assim como é a zoofilia e a necrofilia, né? Homens que gostam de transar com animais e homens que gostam de manter relação sexual com cadáveres. Então, a pedofilia é isso. Adultos que gostam de manter relação sexual com crianças. É difícil de explicar, porque o pedófilo ele tem uma vida sexual ativa normal. Tanto ele é casado, ele tem esposa, ele tem, né, ele tem uma vida sexual normal, mas mesmo assim gosta de crianças. Então é muito difícil de explicar, porque não é um doente mental. Porque se ele fosse um doente mental, ele não seria um advogado, um promotor, sei lá, né, um professor, um padre, né? Então, eu não sei te falar. O que eu sei te falar, assim, que nesses 14 anos eu nunca vi um ex-pedófilo, a não ser aqueles casos, né, que alguns, do pedófilo não criminoso, que a gente fala, né, é aquele que tem vontade de ter relação com a criança, sabe que é errado e não quer cometer o crime. Então, ele procura ajuda psicológica, faz terapia para não abusar de crianças. Esse, sim, eu acredito que o tratamento funciona. Mas fora isso, eu nunca vi, porque a maioria dos abusadores, mesmo quando saem da cadeia, eles voltam a cometer o mesmo tipo de crime. E eu não sei assim, entender o que é isso, né? Em muitos casos, a maioria daqueles que abusam já sofreram abuso também. Não é regra, tá? Mas acontece também. Danusa, algum dia você já acordou, foi lá, lavou seu rosto, olhou no espelho e falou, não, chega, vou parar com isso. É uma luta que não vai ter jeito. Olha, não, você fala isso, eu fico até emocionada, porque foram muitas vezes que eu pensava, não vai adiantar, o que eu tô fazendo aqui? É só eu, porque eu trabalhei muito tempo sozinha nisso. E eu pensava, eu não adianta, eu não vou mudar o mundo. Eu, às vezes, via esses vídeos, né? Hoje eu não assisto mais. De vez em quando eu dava um tempo, né, para manter a minha sanidade mental. Eu não olhava mais reportagem, né? Não. E eu muitas vezes quis desistir. Mas aí eu deitava a cabeça no travesseiro e pensava, meu Deus, a cada 8 minutos uma criança sofre abuso sexual no Brasil. Isso a gente fala assim, mas na verdade as estatísticas são muito maiores, né? A gente pode falar aí que o Disque 100, só o Disque 100 recebe 50 ligações de abuso sexual de denúncias por dia, né? Dá
mais de 18 mil por ano, só no Disque 100. Fora Ministério Público, fora delegacia, fora hospitais e etc. Então, eu pensava assim, como que eu vou conseguir dormir? Como que alguém consegue dormir sabendo que o vizinho, que a criança de 5 anos, de 6 anos está sendo abusada? Porque muita gente me fala, chega em mim e fala, olha, o meu vizinho, a criança chora, pedindo pelo amor de Deus para não fazer isso com ela. E ela conta tudo que ela escuta na hora do banho. E eu falei assim, você fez o quê? Ah, nada, eu não vou me meter nisso não. E eu penso assim, como é que você consegue dormir? É verdade. Então, é isso, eu não consigo, não tenho filhos, tá? Optei por não ter filhos, porque eu já vi muita coisa que você nem imagina, e eu não confio, né? Eu falo que eu sou paranoica, falo mesmo, filho, olha, eu falo assim, meus afilhados, eu falo pra minha irmã, ó, não vai dormir, não dorme fora de casa, não senta em colo de ninguém, não tem essa conversa de sair dormir em casa de amigo, de amiguinho, porque tem que olhar. Sim. E o pai é responsável pela criança, pelo adolescente até os 18 anos. Isso está no Código Civil, isso está no Estatuto da Criança, isso está na Constituição Brasileira, que o pai tem o dever e o direito de olhar a criança até os 18 anos. Isso significa que ele pode, assim, ele não só pode, né? Ele não só tem o direito, mas como ele tem o dever de olhar telefone, de olhar internet, de vigiar mesmo o filho. Aí muitos me questionam, né? Ah, mas eu preciso de ter minha individualidade. Pode ter, depois dos 18 anos você pode ter sua individualidade. Antes disso, não. Porque senão é o pai que vai responder pelo filho. Muito bem explanado. Gostei muito de você ter falado isso. Isso é importante. E quem quiser entrar em contato com a ONG Carrossel, como é que faz? Olha, pode entrar, né, através lá do Instagram, né, tem o telefone, que posso falar? Claro, fica à vontade. Tem o que é 034 99163 0077. A gente faz muito palestra em escolas, em qualquer cidade, se alguém precisar, a gente vai falar sobre o assunto. E o Instagram tem um e-mail que é institutocarrossel@yahoo.com.br. E, assim, no que precisar, a gente está aí para auxiliar. Muito bem. Há algum tempo nós fizemos um mini documentário, chama Reféns do Silêncio. São pessoas que foram abusadas sexualmente, mas nunca denunciaram. Então lá há alguns relatos. Foi algo muito impactante para a gente ouvir as pessoas contando. E eu queria que você também deixasse um recado para a pessoa que está nos assistindo e que está sofrendo ou que sabe que tem alguém passando. O que ela deve fazer? Olha, para aquele, eu vou dizer assim, diretamente, para a criança que sofre o abuso, ela primeiro precisa entender que está sendo abusada. Por isso que ela precisa saber que tocar nas partes íntimas, o adulto não pode de forma nenhuma, nem com roupa e nem sem roupa. Então ela pode denunciar sim, para a professora, ela pode denunciar para a pessoa que ela confia. Que o pedófilo às vezes, muitas vezes, faz com que a criança sinta culpa, depois ela sinta vergonha, porque é um processo, e depois ele vem com chantagem. Isso não existe, a criança precisa denunciar, porque o abuso acontece durante muitos anos, ele não abusa uma vez só e ele não abusa uma criança, né? E para aqueles que são adultos, precisam ter uma conscientização social, uma responsabilidade para as nossas crianças. Elas sofrem muito. Não adianta você querer exigir um governo melhor, uma prefeitura melhor, um país melhor, que as pessoas sejam mais humanas, se quem precisa crescer com sanidade mental, crescer bem é a criança. Mas se você não olha para ela, que tipo de adulto ela vai ser? Que tipo de relacionamento ela vai ter? Quem vai ser esse ser humano? Porque ninguém consegue curar uma ferida dessa se não tiver um tratamento, se não começar com esse processo. E aí que eu já falo para as vítimas, para as mulheres, que muitas vezes nos procuram. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, inclusive vocês vão receber muitas mulheres que chegam pela primeira vez falando sobre o abuso que sofreram na infância, esse já é um processo de cura. É o início para um processo de cura.
né? Que é primeiro falar, expor e depois tratar isso. Porque quando você põe para fora, você tem chance de tratar, né? Não está no seu inconsciente. E outra coisa é falar para a sociedade em geral que quem cala consente e quem não denuncia também abusa. Então, gente, denuncie sem medo. É fácil? Não, é difícil. É difícil denunciar, porque às vezes você denuncia e você não tem um retorno rápido, porque a pessoa denuncia hoje, ela quer ter o retorno amanhã. Ela denuncia hoje, quer que amanhã a polícia está lá na porta do pedófilo. Isso não vai acontecer. Esse processo é lento, é demorado, porque envolve a justiça, envolve a alienação parental, envolve vários fatores, e principalmente porque o nosso efetivo na polícia hoje é muito pouco e não dá conta, principalmente na perícia civil ou então a federal, né, que pega pedofilia na rede. E tomar muito cuidado, gente, com a internet, porque a pandemia, no início, para você ter uma noção, só no mês de março, primeiro mês da pandemia, do mês de março, aumentou em 190% das crianças que foram alvos de pedófilo na rede. A procura por pornografia infantil aumentou em 69% na internet. Então, aumentou muito essa pandemia. Então, esse é o meu recado para a população, para todo mundo. Tenham consciência social, pense no outro, pense no que vai ser o futuro dessas crianças, que às vezes parece meio clichê a gente falar assim, mas é isso. Porque o que as crianças estão vivendo hoje, eu sinceramente eu não sei o que vai ser do futuro, não. Danusa. Falei demais? Não, falou necessário. Acho que é pouco, né? Porque é um assunto tão abrangente. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Esse foi um tema muito sério, um tema muito delicado. E eu desejo que o Senhor Jesus abençoe você no seu trabalho, toda a equipe, Amém. todas as pessoas que estão juntos nessa vida. E que venha a dar muitos frutos, que você venha salvar mais e mais vidas, que haja prevenção em todos os lugares, que as portas se abram e que tudo flua bem, porque essa luta eu sei que é muito árdua. Deus abençoe. Obrigada, eu sou muito grata ao convite que vocês me fizeram. Fico imensamente feliz de pessoas como vocês aí que estão na mídia, que atingem um público muito grande, tenham interesse em falar sobre isso, porque é uma coisa que precisa ser falada e não só no mês de maio, né? A gente precisa falar sempre. Mas eu estou muito feliz, fiquei muito honrada com o convite, agradeço imensamente e recebo todo carinho. Muito obrigada.